Estamos preparados para receber a palavra do Senhor? Amém? Estamos preparados? Glória a Deus, glória a Deus. Olha, eu não sei se você já alguma vez se perguntou, mas eu já me tenho feito essa pergunta, e talvez até você já fez a seguinte pergunta: por que os nomes de muitos remédios são difíceis de pronunciar? Você já percebeu isso? Os nomes de alguns remédios são difíceis de pronunciar. Mas por quê? Por quê? Olha, alguns deles você vê aí, são nomes verdadeiros. Olha, qual é este que está aqui? Nimesulida. Que nome é esse? Ah, que pastor, tem os componentes químicos que produzem. Tá bom, legal, mas que nomezinho? Outro, Hectoricoxide. Pelo amor de Deus. Olha, como será de difícil estes nomes que usa o remédio, depois de um tempo, bom, já foi curado, guarda na caixinha, essa famosa caixinha onde ficam os outros remédios. Depois de um ano, você abre a caixinha e encontra e diz: para que serve isto? Para que nem lembra, porque o nome é tão difícil. Olha, tem aqui dois nomes bem interessantes, são nomes verdadeiros de remédios. Carbamazepina, dá um nó na língua na segunda metade. Vamos lá, vamos pronunciar essa primeiro. Você consegue pronunciar? Sem travar? Já foi. A segunda, olha. Adalimumab. Parece nome de chefe tribal, não? Parece. Vamos, são nomes muito difíceis. São nomes difíceis. Não estou dizendo que são alguns. A grande maioria dos nomes dos remédios são muito difíceis de pronunciar. São nomes que nunca você ouviu. Aí eu, uma vez, pensei, e eu acredito que você também já pensou, que deveriam colocar os nomes dos remédios segundo o propósito que eles fazem em nosso corpo, não? O que vem curar. E mais, já existem alguns nomes de remédios que já colocaram esses nomes. Por exemplo, olha, Dorflex, para quê? Já, o nome já o diz. O outro, Calman, para que Calman? Para calmar. Olha, que legal, assim deveria ser todos os nomes. O outro aí, Sonotabi. Sonotabi para quê? Para poder dormir. Então, todos os remédios deveriam ser assim. Mas não, tem nome muito difícil. É mais, quando o médico faz a receita, não escreve, você começa a ler. Nossa, pelo amor de Deus, o que diz aqui? Nem compreendi a letra. Ainda o médico escreve, parece que estão, sei lá, com coceira na mão. Quem trabalha, sinceramente, na farmácia é um privilegiado. Como consegue identificar o nome? Aí, então, olhando para esta situação, veja, os nomes dos remédios são tão difíceis. Aí eu fiquei pensando, não sei, acredito que é uma boa pergunta. O que leva a uma pessoa a desejar ser médico, sabendo que precisará aprender muitos nomes difíceis? Porque se você e eu, com 4 ou 5 nomes, já nos travamos, não? 4 ou 5 nomes de remédios, fica meio assim: como vou memorizar isso? Imagina um médico que tem que memorizar não sei quantos remédios e cada um específico para uma necessidade. Incrível! Eu fiquei pensando, o que leva a um médico? E não é só o nome dos remédios. Os médicos têm que estudar livros com uma informação extremamente complexa, pelo menos para mim, para a grande maioria. E eu lembro disso. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que ele é médico. Eu conheço a ele de faz muitos anos. E é mais, ele, quando estava estudando na faculdade de medicina, um dia, na verdade, visitava várias vezes, e um dia ele estava lendo um livro, assim, grosso. Aí eu falei: passa para mim, quero ler. Comecei a ler, não compreendia nada. Terminologias extremamente raras sobre o funcionamento do corpo humano, sobre as células, tudo. Aí eu ficava pensando:
como ele consegue memorizar, lembrar tudo isso? É mais, não é só um livro que estuda o médico estuda muitos livros e todos eles com nomes difíceis, terminologia difícil. Então, o que leva? Aí pode dizer, é que o que leva o médico é que ele se motiva porque vai ganhar muito dinheiro. Não acho. Ele vai ganhar quando termine de estudar, quando venha se formar. Mas antes de ser, são anos de anos, são 6, 7, 8, 9, 10 anos estudando. O que leva a um médico, a uma pessoa, neste caso, querer aprender a estudar ou desejar ser médico? Sabendo que vai ter que memorizar muitos nomes complexos. E sabe, diante desta pergunta, inclusive eu lembro do meu amigo que assim, muitas pessoas que desejaram estudar medicina veio através de um desejo muito profundo, de uma necessidade que eles enxergaram. Por exemplo, algumas pessoas que decidiram ser médico, eles tiveram a tristeza de perder um familiar querido que por falta de dinheiro não conseguiu pagar uma cirurgia. Isso os motivou. Não, eu quero ser médico para ajudar pessoas que não têm tanto dinheiro e providenciar um atendimento muito bom. Foi isso que motivou a muitas pessoas a ser médico. Ajudar aquele que não tinha dinheiro para pagar uma consulta ou uma cirurgia. Ou outros, alguém que perdeu um familiar querido, uma pessoa amada, por um atendimento negligente. Também isso motivou a pessoas a querer ser médico e estudar muito. E sabe, dizendo, não, olha, essa pessoa foi irresponsável, eu quero me tornar um bom médico e fazer com excelência, não cometer os erros e perder uma vida assim como qualquer coisa. Outra motivação, o caso do meu amigo, que eu comentei, meu amigo médico, ele quando terminou de estudar, no finalzinho já, estudou quase 10 anos, ele casou e aí teve seu primeiro filho. E foi muito bom, eu conheço o primeiro filho, ainda era criança, hoje já é adulto. E quando teve seu segundo filho, ele percebeu que o seu segundo filho tinha umas características diferentes. E ele pensou por que meu segundo filho é tão diferente ao meu primeiro? Não, o comportamento demorou muito tempo para falar, não falava. Por que meu segundo filho? E aí ele, como médico, foi procurando informação que acontece com meu filho. E aí percebeu que seu filho era autista. O filho dele era autista. Só que estou contando esta história que 27 anos atrás. 27 anos atrás não se falava de autismo, não se conhecia muito sobre autismo. Agora, graças a Deus, se conhece bastante. Mas 27 anos atrás não se sabia o que era autismo. É mais, a criança com autismo que falavam, esse é um retardado, era assim que falavam. Retardo, é um louco. Infelizmente, era assim 27, 28 anos atrás. Aí meu amigo médico, vendo essa necessidade, o levou a estudar, a se especializar em autismo. Hoje, ele é um dos médicos referenciais em aqui, da parte da América do Sul, como os melhores na área de autismo. É mais, ele já veio aqui ao São Paulo a dar uma conferência sobre autismo para outros médicos. Veja, estou falando do meu amigo que eu conheci muito jovem, estudava na faculdade, a partir de uma situação específica, ver seu filho que era autista e que não havia naquela época todo esse conhecimento, ele decidiu, eu quero me especializar em autismo, me tornar o melhor médico para não somente ajudar a meu filho, ajudar a outras famílias que também têm filhos autistas. Então, isso que é a motivação, sabe? Isso que é a motivação.
faz algo, escolhe algo a partir de uma necessidade e diz, eu quero resolver isso. E eu estou falando de médico, mas poderia falar de um professor, por exemplo. O que leva uma pessoa a querer ser professor ou professora? Sabendo que não vai ganhar muito. Sabendo que tem pai que quer processar a ele, a ela, por qualquer coisinha. Sabendo que os alunos são todos revoltados. O que leva a uma pessoa a querer ser professor, professora? Não me vão a dizer que é pelo salário. Não tem. Sabe o que leva? Qual é a motivação? É querer impactar a vida dos seus alunos. Essa pessoa sabe que como professor, professora, vai poder ensinar valores, coisas lindas para esse ser humano, esse adolescente, esse jovem, como consequência disso, pode impactar a vida dele e dela. Isso que motiva a uma pessoa a querer ser professor, professora. O outro, o que leva a uma pessoa a querer ser bombeiro? Você já pensou? O que leva a uma pessoa a querer ser bombeiro? Porque arrisca a sua própria vida. É a paixão por salvar vidas. Isso é paixão. Então, a motivação não está com dinheiro, não está com status. Olha, não. A motivação é, eu quero ajudar pessoas. Quero salvar vidas. O outro, um advogado. O que leva uma pessoa a querer ser um advogado? É o desejo de resolver problemas complexos e ajudar a pessoas passando por situações difíceis. Então veja, aí eu poderia falar de outras profissões. Então, o que motiva alguém a querer fazer algo? O certo é ajudar alguém. Volto para o início que acabo de falar. Meu amigo médico, ele desejou se tornar o melhor médico na área de autismo para ajudar a seu próprio filho e ajudar outros pais que, como ele, não sabiam o que fazer com um filho autista. Então ele falou, e se especializou, fez cursos em diversos lugares do mundo e volta a dizer, ele hoje é um referencial em América do Sul. Você pode, claro, vendo na internet, eu pesquiso e o nome dele sai. Já visitou Chile, já foi a Brasil, já foi a Equador, só falando, treinando outros médicos. E tudo iniciou com uma motivação. Quero ajudar. Com isto, então, eu levei a uma pergunta. Tudo isto me levou a uma pergunta. Por que dedicam sua vida a uma profissão? Por que pessoas dedicam sua vida a uma profissão? Você mesmo, aqui. Por que você dedica a tua vida à profissão na qual trabalhas? Por quê? Para pagar contas. Não, essa não deve ser a motivação. Sabe, esta pergunta é uma pergunta na qual faz muitos anos, graças ao Senhor, o Pai Celestial me respondeu. Faz muito tempo, muitos anos. Eu estava na faixa de 22 anos. 22 anos eu tinha. E foi meu pai que me respondeu esta pergunta. Aos 22 anos eu fui morar com meu pai. E ele era pedreiro. E eu vi que ele era um excelente pedreiro. Aí eu fiquei vendo a ele e falei, por que você é um pedreiro e um excelente? E aí ele me respondeu algo que marcou minha vida. Ele falou o seguinte, quando você escolhe uma profissão, não escolha pelo dinheiro. Porque você, 1, 2, 3 meses, até que faz. Mas depois de 3 meses você vai estar reclamando de outras coisas. O dinheiro não te vai satisfazer essa motivação por trabalhar. Você precisa trabalhar em algo, escolher um trabalho no qual você se sente bem. Escolha um trabalho que você diz, realmente esse trabalho eu me sinto bem. Como consequência disso, você terá um salário. Então não é o salário que te motiva. Não é um salário. É fazer algo com excelência. E realmente ele era assim. 7 da manhã ele já estava trabalhando. Ele acordava feliz.
Muitas pessoas acordam e dizem, ai, tenho que trabalhar, nossa, segunda-feira, ai, estou cansado. Pessoas reclamam, acordam e reclamam, mas meu pai não. Meu pai acordava na segunda feliz e falava, que bom que quero trabalhar. E ele saía segunda-feira, 7 da manhã, já estava no trabalho. 7 da manhã. Já estava feliz, já estava aí fazendo coisa nossa. Esta semana vou fazer esta parte da casa, vou concluir aqui a parede, o reboco. Ele era feliz. E isso me levou a compreender algo. Que César, eu deveria escolher também um trabalho no qual eu me sinto realizado. Não escolher um trabalho que só seja por dinheiro. É mais, meu pai falou, você deveria ser pedreiro como eu, falou meu pai um dia, e eu vou te ensinar todos os segredos. E eu falei, não pai, eu não me sinto feliz como pedreiro. Eu agradeço, mas eu não quero ser pedreiro. E veja, esta questão é tão importante porque tudo parte de um desejo. Ah, pastor, mas quando as contas estão para pagar, não tem como escolher. Claro que sim, eu também sei disso. Eu já aprendi isso na minha vida. Tive épocas em que não dava para escolher trabalho. Concordo. Mas isso não me leva a que a vida toda, sabe? Porque de vez em quando a situação melhora e é aí onde eu consigo dar uma mudada a partir do que eu realmente me sinto satisfeito. Vou te explicar melhor com uma história bíblica bem linda. Você vai lembrar dessa história, como Deus usa a nossa motivação para querer fazer algo. Isso que eu acho tremendo. Deus conecta o nosso desejo, a nossa motivação. Pode ser esse desejo para ser um médico, nosso desejo para ser professor, um desejo na área de informática, qual seja teu desejo, para conectar com coisas do reino de Deus. Por isso que eu falo, não pode ser, a minha motivação não deve ser dinheiro, salário, minha motivação deve ser, quero ajudar vidas, quero abençoar, através da minha profissão, quero abençoar a outros. E qual é esse texto? Diz que um dia Moisés, lembram de Moisés? Ele foi criado pela filha do faraó. Moisés tinha um privilégio único. Morava, por dizer assim, ele era de uma família rica. Mas diz que, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos, ou seja, outros do povo de Israel, hebreus, e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Então, o povo de Israel, ou como diz aqui, os hebreus, eram escravos do Egito. Mas Moisés, por ter sido criado, ainda que ele era hebreu também, ainda por ter sido criado pela filha do faraó, ele estava em uma posição diferente. Ele não era escravo. Mas ele diz que um dia saiu caminhando e viu como o seu povo sofria, fruto de um pesado trabalho. E então diz que ele se revoltou, se incomodou. Veja, Moisés não precisava fazer nada. Falou, não, tudo bom, problema deles. Que bom que eu fui adotado pela filha do faraó. Ao final, cada um seus problemas. Mas diz que nesse momento, Moisés ficou indignado por essa injustiça. Então diz assim, viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Isso que incomodou. Veja, quero que você coloque na tua mente este momento. Moisés não tem que entrar nessa batalha. Essa batalha, essa briga não me pertence. Não tem nada a ver comigo. Eu estou bem, estou morando no palácio, tenho todos os privilégios, então para que vou entrar nessa? Mas tinha algo, uma motivação, tinha algo muito forte dentro de Moisés. O desejo de ajudar pessoas. Essa é a questão. O desejo de ajudar pessoas. Mas a grande maioria de nós sabe a história, como aconteceu. Ele, infelizmente, tomou uma decisão que não era o momento, matou a este do Egito, o soldado, e foi expulso da casa do faraó. Mas olha, muitos anos depois, Deus o chama a Moisés. E olha o que acontece. Diz assim,
Olha o que o Senhor falou para Moisés. De fato, o Senhor diz, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Interessante, Deus viu o mesmo que Moisés viu anteriormente. Moisés, muitos anos atrás, viu essa opressão. O povo dele estava sofrendo por pesado trabalho. Agora Deus diz assim, eu também vi como meu povo está sofrendo uma opressão lá no Egito. E também tenho escutado o seu clamor por causa de seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Então, Deus está dizendo, olha, Moisés, lembra, muitos anos atrás você ficou indignado de ver ao povo de Israel sofrendo na escravidão. Eu também vi isso. E eu também fiquei indignado. E eu também fiquei assim triste. Não só de ver, senão ouvir o choro do povo de Israel, o clamor. E olha, por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Aí até Moisés poderia dizer, legal, isso mesmo. Mas como termina? Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, é interessante, Deus diz assim, lembra que anos atrás você sofria devendo o povo de Israel? Lembro, eu também sofro. E eu quero solucionar esse problema. E aí Moisés poderia dizer, que legal, isso mesmo, Deus, faz algo. Sim, eu vou fazer. Vou te enviar a ti, para que lideres este momento na história de Israel. Moisés poderia dizer, Deus, por que eu? E Deus responde, porque você já tem esse desejo. Essa é essa questão. Deus usa, olha, o que nos incomoda para que venhamos a mudar a situação. A pergunta é, o que te está incomodando hoje? O que te está incomodando? E aí eu quero te falar que não é qualquer incômodo, porque tu vai dizer, pastorinho, me incomoda muitas coisas. Primeiro me incomoda que o som está muito alto. Não é qualquer coisinha, né? Segundo me incomoda que, sabe, do louvor, algumas músicas nem conheço. Não é sobre esse incômodo. Porque eu já te vou dizendo que não é qualquer incômodo que o Senhor usa. Por exemplo, a Bíblia diz que Caim se incomodou da oferta de Abel. Então não é qualquer incômodo. Porque poderia dizer, não, tudo bom? Ou também a Bíblia diz que Jonas, lembra do profeta Jonas? Jonas se incomodou de que Deus tinha perdoado o povo de Nínive. Se incomodou. E não é por isso que Deus falou, vou usar essa situação. Não. Outro, Judas, diz que Judas também se incomodou quando Jesus comunicou que ele ia morrer em Jerusalém. Ficou indignado. Então não é qualquer incômodo. Não é qualquer incômodo que Deus vai usar. Deus vai usar um incômodo que está na tua vida, está no teu coração, está na tua mente, mas que esse incômodo está relacionado com abençoar vidas, curar, libertar, transformar. É isso. Então, o que te incomoda e que você diz, este incômodo realmente Deus vai usar para me motivar a fazer algo. Por isso que eu falei do início, o que leva um médico, a uma pessoa a querer ser médico, sabendo que vai ter que memorizar muitos nomes extremamente difíceis. O que leva a esse ser humano de querer ser médico é abençoar a outros seres humanos. Curar pessoas que precisam de cura através da ciência médica, poder entregar um atendimento de qualidade a alguém que não pode pagar por essa consulta. Isso que motiva a esse jovem a querer ficar 8, 9, 10 anos estudando livros complexos, porque sabe, vou ajudar a essas pessoas. Então, esse é o tipo de incômodo que Deus está te dizendo. Qual é o incômodo que está no teu coração? Que do mesmo modo esteve com Moisés e que o Senhor deseja usar para libertar outras pessoas. Olha, e quando eu estava preparando esta palavra, me lembrei de mim mesmo. Porque
porque eu também tive um incômodo. Tenho até o dia de hoje um incômodo e eu acredito que Deus usa. Quando eu era jovem, veja, quando eu era jovem, eu queria ser músico profissional. Esse era meu sonho. Eu queria ser músico profissional. Aí eu tinha uma banda de rock com meus amigos. E olha, eu era feliz, como gosto da música. Nunca pensei em ser pastor. Nunca. Não, eu quero ser músico, tocar aí para o povo no barzinho, as luzes, como gostava. Eu queria ser músico profissional. Esse foi o meu sonho. E eu dediquei 10 anos da minha vida a isso. 10 anos, literalmente foram 10 anos. Só que nesses 10 anos eu vi, pouco a pouco, comecei a enxergar que não tem como, da música não tem como viver. Não tem. Meus outros colegas da minha banda de música, do grupo de música, eles escolheram uma profissão. E mais, esse médico, meu colega médico, ele cantava, então conheço a ele de muitos anos. Aí pouco a pouco eu vi que um se formou como médico, o outro se formou em dentista, o outro se formou em administração, e eu não me formei em nada. Eu fiquei sonhando em querer ser músico famoso. 10 anos depois, lembro que já no finalzinho pensei, não dá, eu já estou ficando velho e não me vai levar a nada. Aí um dia um tio chegou na minha casa e um tio me falou assim: você alguma vez tentou aprender informática? Porque naquela época a informática ainda estava surgindo, sabe? Não é o que hoje é a informática, não existia internet, não existia celular, não tínhamos nada disso. Então a informática estava saindo, começando a surgir, e ele falou: você não quer estudar informática? E eu falei: não, tio, nem sei dessas coisas, não me fale disso. Aí meu tio, muito bom, e insistiu: olha, eu tenho um computador velho na minha casa, eu vou te dar esse computador, pratica aí, quem sabe você gosta. Falou assim. E realmente, sabe, eu comecei a mexer no computador e eu gostei da informática. Eu falei: nossa, até que legal. Veja, descobri um novo momento na minha vida. Já a música ficou em segundo lugar. Falei: não tem como eu viver na música. E a informática começou a surgir. E eu comecei a fazer curso de informática e eu comecei a trabalhar nessa área. E eu estava bem, sabe? Estava satisfeito. Falei: não, é aqui o lugar que realmente vou dedicar minha vida. Informática. Mal sabia que Deus já tinha outros planos para mim. Planos poderosos. Olha, eu estou contando esta história para que você veja como Deus coloca um incômodo em nós. Ser músico, não havia um incômodo, era um desejo, um prazer, tocar música. A informática era uma necessidade, era um trabalho, uma possibilidade para trabalhar. Não estou dizendo que isso é errado, não. Mas Deus falou para mim: eu vou usar o teu incômodo. E o meu incômodo começou a surgir muito forte quando eu comecei a estudar a Bíblia. Eu era membro de uma igreja como você, igual como você. Participava nos cultos, estudos bíblicos. E quando comecei a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, eu comecei a sentir que a Bíblia era maravilhosa, sabe? Fantástico. E cada vez mais e mais que estudava a Bíblia, lembra, estudava na minha casa, não assim, cada um, mais e mais enxergava algo, que existiam cristãos que infelizmente acreditam que a Bíblia não tem todas as respostas para a sua vida. Então, quanto mais eu lia, e mais aprendia, e mais ficava maravilhado, mais enxergava que cristãos duvidavam da Bíblia. Duvidavam no sentido que a Bíblia tinha respostas para a sua vida. Então, eu ficava assim: não pode ser, não pode ser. Essa pessoa é filha de Deus, e duvida da palavra do Senhor. O que acontece? Vê, esse é o incômodo que estava dentro de mim. E aí então, comecei a ver cada vez mais e mais que a grande maioria de cristãos que fala que a Bíblia não tem respostas, a grande maioria, poderia dizer todos,
são cristãos que nunca leram a Bíblia. Esse é o grande erro. Cristãos que nunca, talvez leu um capítulo, ou 2 capítulos, mas já chegaram a uma conclusão. A Bíblia não tem a resposta. Para a minha vida, pelo menos para a minha vida, para a minha situação. Então, esse cristão confuso com respeito à palavra do Senhor, procura então ajuda em outros lugares. Sendo que a Bíblia, ela tem poder, tem autoridade, tem o consolo, tem a força, tem o livramento que precisamos. Mas ainda assim, Deus já me entregou tudo isso. Por estar confuso, procuro outras fontes. Então, em vez de dizer, vou procurar ao Senhor para que me ajude neste momento desta situação de ansiedade, não, procuro em outras fontes e não na Bíblia. Sendo que a Bíblia me entrega ajuda para sair da ansiedade. Se estou com sintomas depressivos, em vez de procurar na Bíblia como me livrar desses sintomas depressivos, procuro em outras fontes. Mas a Bíblia fica em um cantinho. Porque acredito, de um modo errado, que ela não tem resposta para a minha vida. Olha, nem quer dizer, estou passando problemas com meus filhos. Em vez de procurar na Bíblia como criar filhos, procuro em conselheiros, que alguns deles nem são cristãos. Então, essa crise me incomodava muito. Falava, não pode ser. A Bíblia tem a resposta. A Bíblia fala sobre matrimônio, sobre filhos, como criar filhos. A Bíblia fala sobre finanças. A Bíblia fala sobre trabalho. A Bíblia fala sobre nossa saúde emocional. A Bíblia fala. Mas cada vez mais e mais tem cristãos dizendo, não tem respostas para a minha vida. E isso me levou, esse incômodo me levou a quê? A um dia o Senhor dizer, César, eu já vi que meus filhos estão confusos com a minha palavra. Eles não acreditam na minha palavra. E eu quero dar uma virada nisso. Até aí eu falei, que bom, Senhor, é isso mesmo, você precisa fazer algo. E o Senhor disse assim, por isso te escolhi a ti, para que você seja pastor e ensine a meu povo quão importante é a Bíblia. E isso eu faço questão de continuamente fazer. Veja, quando eu prego a palavra, que é um momento lindo, procuro demonstrar sempre os textos bíblicos. Não falo pelos meus conhecimentos humanos. Eu sou um garçom. Sabe, um garçom? O garçom, qual é a missão do garçom em um restaurante? Levar a comida ao povo, ao cliente. Neste caso, às pessoas. Essa é a minha missão. Sou o garçom de Deus. Levar o alimento que é a palavra, a Bíblia, a vocês. Isso que eu faço. Esse é meu chamado. Eu sou um garçom de Deus. Glória a Deus por isso. Porque eu não invento a palavra. Eu não tenho que inventar a palavra. Eu não tenho que inventar métodos modernos, contemporâneos. Não tenho que inventar. A comida já está feita. É a Bíblia. Isso que está. E a comida já está feita. Então só levo a vocês. Procuro. Olha, pesquiso imagem. Não, essa imagem é a melhor para que o povo compreenda. Não, essa frase é a melhor para que o povo compreenda o que Deus está te entregando. O alimento sólido. Então, do mesmo modo, vocês, todos nós temos esse chamado. Mas tudo parte do que me incomoda. O que me incomoda, no qual estarei ajudando pessoas. E veja que isto não é novo, sabe? Esta questão não é nova. Não estou falando algo só a partir de agora, o que aconteceu comigo. Tem muitas pessoas, não necessariamente tem que ser pastor, ou dedicar sua vida 100% ao pastorado. Mas você lá no seu trabalho, é esse instrumento do Senhor. Então, Deus vai usar a tua vida, o teu cotidiano, para poder levar a ajuda para pessoas que estão clamando por cura, por proteção, por livramento. A questão é, o que me incomoda? E eu posso, com a ajuda do Pai Celestial, restaurar, curar. Por exemplo, o que eu não sabia.
Quando eu queria, jovem, eu queria ser músico. Mas eu queria tocar música aí. Mas hoje, pensando, não, eu poderia, com o talento musical, fazer músicas cristãs, com mensagem de cura, de consolo, de amor. Olha, eu uso meu talento, em vez de estar cantando sobre traição, que a grande maioria das músicas fala disso, não fala de traição, que volta aqui, eu te perdoo, tudo bom que você foi com o padeiro, mas eu quero de novo com você. Veja, a grande maioria de músicas sertanejas falam de quê? De traição. Aí tem a outra do ponderamento, não, que eu não preciso de ti, que eu sou aqui, eu decido. Em vez de estar cantando essas músicas, seja em português ou em inglês, porque em inglês também são terríveis as letras, então vou usar meu talento musical para levar a palavra de Deus, o consolo, o renovo, a restauração. Então, isso eu não compreendi. Naquela época, com 22, 23, 24 anos, eu não tinha conectado. Mas hoje, eu falo, estava aí na minha mão. Por que não fiz isso? Do mesmo modo, com a informática, poderia ter usado a informática para que, através da informática, ajudar pessoas e transformar a vida dessas pessoas. Então, a questão é, o que me incomoda? O que me incomoda? E sabe, esta questão não é nova, volto a dizer, não estou criando nada novo, porque diz que o próprio Deus, o nosso Pai Celestial, o teu Pai Celestial, o meu Pai Celestial, também fez isso. E olha o que a Bíblia diz, sabemos que Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus diz assim, a Bíblia diz que um dia viu o ser humano totalmente perdido, confuso, dominado, escravizado pelo pecado. Veja, Deus também, de igual que Moisés saiu um dia e viu a um dos seus conterrâneos, um dos seus, do povo de Israel, sendo chutado, escravizado. Isso o incomodou. Diz que Deus também viu a você, a mim, a todos os seres humanos, errando, sofrendo, escravos do pecado. Aí Deus poderia dizer, bom, o problema é deles. O bom é que o Senhor está lá no seu trono. Mas não, Deus quis fazer algo. E Ele quis fazer algo através do seu amor. E esse é o ponto. Porque diz que embora, e está falando aqui de Jesus, que também é Deus, embora Jesus, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Jesus está no trono celestial, falou, não, eu sou Deus, mas não é algo que eu me devo apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Então veja, Jesus sempre foi Deus, ele não foi criado, ok? Sempre foi Deus, mas um dia viu injustiças, foi coisas, sofrimento, angústia, da nossa parte, famílias destruídas, matrimônios destruídos, pessoas confusas, com ansiedade, com opressão, o demônio invadindo suas casas. E Jesus, lá no seu trono celestial, pensou, eu tenho que fazer algo por eles. E eu vou fazer porque os amo. Aí está o ponto. Vou fazer algo porque os amo. E diz que ele se esvaziou a si mesmo e decidiu assumir um corpo humano. E olha que interessante. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Que ainda Jesus, sendo o dono de todas as coisas, não teve um lugar para nascer. Você percebeu isso? Jesus, sendo o dono de todo, não teve lugar para nascer. E o colocaram em uma manjedoura. Um lugar que servia para alimentar os animais. Isso, Deus permitiu isso por amor, porque Ele queria te abençoar e me abençoar a mim. Que mais? Ainda Jesus, sendo a verdade, Ele permitiu ser acusado por mentiras. Mentiras, lá no julgamento dele, foi acusado por muitas mentiras. Ele permitiu as mentiras, porque Ele queria, através da sua morte e ressurreição, nos livrar da escravidão do pecado. Ele se esvaziou,
Ele veio a solucionar um problema. Que mais? Olha, esta questão. Sendo ainda o Criador, foi o Criador do mundo, criou a todos os seres humanos, ele permitiu que seja cuspido pelas criaturas. Então, se por acaso você está passando por um momento difícil, momento de angústia, de dúvida, de incerteza, quero te dizer que o Senhor, Ele te ama. E Ele viu teu clamor, Ele está vendo tua angústia, teu choro, e Ele deseja te cuidar, te abençoar, te restaurar. Porque Ele, do mesmo modo que coloca em nós esse desejo de ajudar pessoas, Ele também tem isso, porque Ele é a fonte do amor. E aí que você vai poder compreender este texto tão lindo. Que Deus, olha, a última, Deus sendo a fonte da vida, permitiu que as criaturas matem a Ele numa cruz. Nossa, é lindo isso. Por isso que, olha, Deus nos prova seu grande amor. Ele nos prova, Ele não precisa provar, mas Deus faz questão de provar seu grande amor ao enviar Cristo para quê? Para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Essa é a questão. Por que alguém, volto para o início da minha conversa, por que um jovem quer estudar medicina? Lembram qual foi a conclusão? Não foi ganhar dinheiro. Para quê? Para salvar vidas. Vidas que ele, não é para salvar a meu vovô, não é para salvar a minha mãe. Não, é para salvar vidas de pessoas que ele talvez nem conhece nesse momento. Porque talvez ele é de São Paulo, mandaram a trabalhar em Cuiabá. Não conhece Cuiabá, não conhece Mato Grosso, mas essa é a questão. Que ele prova realmente, através dessa escolha, esse desejo de ser médico e ajudar vidas, ainda que ele não conhece essas vidas. Do mesmo modo, um professor, uma pessoa quer ser professor, por quê? Se ainda talvez seus alunos, seus futuros alunos, nem nasceram, porque muitos anos depois estará na sala de aula. Mas por que essa pessoa escolheu ser professor, professora, se ainda seus alunos nem nasceram? É o desejo de impactar vidas e transformar nossa sociedade. É isso. E é o mesmo princípio, só que aqui em uma dimensão sobrenatural. Porque Jesus decidiu nascer, se tornar um ser humano, nascer em um lugar que nem era um lugar preparado para receber a um rei. Não, era um lugar onde ficavam os animais. Por que ele decidiu que os seres humanos venham a cuspir, xingar a ele? Porque ele permitiu, Jesus, sendo Deus, que matem a ele em uma cruz, que naquela época era a pior morte para um ser humano. Por que Jesus permitiu isso? Porque Ele te ama, Ele me ama. E Ele prova seu amor, entregando tudo que Ele tem, ainda não sendo pecadores. Por isso que eu falo, diante desta palavra, duas coisas só podemos fazer. Uma é dizer, Senhor, eu também quero ser parte desse mover. Na minha profissão, no que eu trabalho, eu quero usar isso para te servir. Transformar vida. E a segunda, ao mesmo tempo, sou consciente do teu amor. Por isso que agora, como duvidar da Bíblia? Como poderia duvidar da Bíblia? Como poderia dizer que a Bíblia não tem resposta para meus sintomas depressivos? Como eu poderia dizer isso? Será mesmo? Parece como que Deus falou, não. Meu poder chega até certo limite. Depois daqui não tem mais. Aqui já não. Daqui cada um se vira. Como poderia dizer que Deus não tem a resposta na palavra do Senhor, na Bíblia, para transformar meu matrimônio, que cada vez está mais quebrantado? Como eu poderia dizer isso? Se Deus já provou seu amor, entregando a Jesus, e ainda que nós éramos pecadores. Como eu poderia dizer que a igreja, tudo bom, a igreja está aí, mas hoje tenho que fazer outras coisas. Hoje não vou na igreja. Como eu poderia dizer isso? Como eu poderia acreditar nessa mentira, sabendo que a igreja
pertence a Jesus e é parte desse mover, é a resposta que Deus tem para o mundo atual. Deus decidiu abençoar o nosso mundo através da igreja. Não tem outro plano, não tem plano B. Como eu poderia, se Deus já provou seu amor enviando a Jesus, o Deus que deixou seu trono celestial, imagine, rodeado de anjos, miles de anjos, milhões de anjos servindo a Ele, para se tornar um ser humano e permitir que seja alimentado por uma mulher chamada Maria. Ele permitiu que a Maria venha a cuidar de uma criatura como você, como eu. Permitiu, se limitou, porque tem um propósito maior: curar, transformar, abençoar vidas. Por isso que Deus nos prova seu grande amor. Olha, Deus nos prova. E eu posso dizer, Jesus sempre foi Deus, é o que a Bíblia diz. Ele é eterno. Então, Deus diz assim, que Ele quer nos dar vida eterna também através de Jesus. Nossa vida eterna, através de Jesus, é mais importante que sua vida terrenal, que a vida terrenal de Jesus. Por isso que Jesus se limitou. Falou, tudo bom, vou me limitar. Na minha vida terrenal, 30 e poucos anos que esteve aqui no mundo, mas eu vou limitar. Mas porque eu quero entregar vida eterna a essas pessoas. Deus nos prova seu amor, porque nosso lugar no céu é mais importante que o lugar do céu dele. Ele estava lá, sempre esteve no trono, sempre. Mas ele desceu, veio até nós, porque falou, eu quero entregar a essa pessoa uma moradia celestial. Então, quando nosso Jesus veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar mais alto da honra. E esse é o princípio. Quando Jesus vem e passa por todo esse momento de transformação, e morre, ressuscita, diz que Deus, o Pai Celestial, o elevou ao lugar mais alto da honra. Do mesmo modo, quando nós, você e eu, entregamos o melhor, sem querer nada de retribuição, sabe? Somente ajudar a transformar, Deus nos entrega o mesmo que Jesus recebeu. Nos entrega muitas mais coisas. Por isso que o princípio é, sabe? O princípio é a generosidade. Quanto mais eu entrego do que eu tenho para cuidar, abençoar, transformar vidas, mais Deus me entrega a mim mais coisas para continuar abençoando. É o princípio da generosidade. Se por acaso está faltando coisas na minha vida, é que porque não estou sendo generoso. E como consequência disso, Deus diz assim, se no pouco que te entreguei você não é fiel, como no muito você me será fiel. É o princípio. Por isso Deus diz assim, não, pastor, eu só trabalho, sabe, trabalho nos serviços gerais, fazendo faxina. Faça esse trabalho com a excelência de melhorar a vida dessa pessoa que talvez vai trabalhar, sabe, em um ambiente de trabalho, onde tudo está limpo, está assim bem, dá vontade de trabalhar? Claro que sim. Então faz teu trabalho de serviços gerais com excelência, dizendo, quero ajudar essa pessoa, cuidando do ambiente, como consequência disso, essa pessoa se sentirá melhor. E muitas outras coisas logo virão. Então, para concluir, a última palavra. Lembra, meu propósito de vida é ser o garçom de Deus. Eu levo tão só o quê? O que levo? Que o que faz um garçom? Só leva a comida. Eu não fabrico a comida. Eu não tenho poder de fabricar a comida. É Deus que já entregou a comida. Eu tão só levo. E este é o último. É o último alimento deste dia. É a sobremesa. Te alimenta com esta sobremesa. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser. Glória a Deus. Vocês são filhos
Não é que virão a ser, não tem condicional. Vocês são filhos de Deus, por isso devem ser como Ele. Então, como consequência disso, já que sou filho, filha de Deus, que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Então, essa é a marca do cristão. A marca de você e a minha. Do mesmo modo que Jesus nos amou e entregou tudo o que precisamos para ter vida eterna, para ter uma moradia celestial, do mesmo modo agora Deus vai usar, ou está usando, as tuas características, os teus talentos, os teus recursos, para restaurar, curar vida através do amor. Como consequência disso, o mundo mudará. O mundo mudará pelo amor que existe entre os cristãos. Aleluia. Glória a Deus. Fica de pé, meu irmão, minha irmã, porque você tem essa marca. A marca de Jesus, você a tem. E você vai levar agora para a tua casa essa marca. Você vai levar amanhã no teu trabalho isso. Você vai levar. Lembra, não faço algo para a retribuição própria pessoal. Faço para cuidar e abençoar pessoas com o amor de Jesus. Muito obrigado, Pai, por esse dia lindo. Muito obrigado por esta oportunidade de ouvir tua palavra e compreender. Temos recebido alimento sólido, alimento maravilhoso, alimento que fortalece, alimento que cura, alimento que transforma. Agora, Pai, estamos saciados. Oh, aleluia, Senhor. Que alimento tremendo temos recebido. E agora, com este alimento, voltamos para casa para abençoar e alimentar a outros. Agora vamos sim poder alimentar a outros que passam por dificuldades, por dúvida, por incerteza, porque do mesmo modo que temos recebido esse alimento através do teu amor, agora podemos compartilhar com muito amor o alimento de Deus para outras pessoas, outras vidas. Em nome de Jesus, Pai, nos lembra sempre que todos nós temos essa oportunidade de cuidar, de abençoar, de transformar vidas através do teu amor, onde nos encontramos, Pai. E que lindo privilégio, porque, claro, quanto mais servimos a alguém, mais realmente nossa vida tem um propósito, pelo qual o Senhor já nos entregou. Em nome de Jesus pedimos, e no nome de Jesus agradecemos.